E já começou mais um programa Elg e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o programa de hoje está, assim, fantástico. Recebemos Marcelo Essa, que é especialista em física quântica e reprogramação mental. A física quântica é a ciência que estuda o mundo subatômico, o mundo das partículas, o mundo invisível das energias. Quando a gente fala de física quântica, obviamente a gente entende de lei de atração. Então quando a gente fala, por exemplo, de frequência, de vibração, as pessoas estão nessa vibe, é porque elas estão em uma frequência vibracional. Que aí a gente dá esse estudo também da escala Hawkins, que é uma escala de frequências. Tudo isso e muito mais aqui no Elg e Você, que já começou. Iniciamos o nosso quadro com esse suspense. Naquele fim de semana, depois que sua melhor amiga desaparece em uma viagem de férias na Croácia, Beth corre para tentar descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo em uma teia de mentiras. Kate? Did you lose something? My friend. E vamos de filme baseado em história real. Contra o Gelo. Dois homens lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia, em busca de um mapa perdido. E salvos. Com ou sem você. Preciso de um voluntário para me acompanhar através da calota de gelo para recuperar as descobertas da expedição Dinamarca desaparecida. Capitão, eu gostaria de ir com o senhor, se me permitir. O que sabe sobre trenó e sobreviver no gelo quando está a menos 40 graus? Ele é mecânico. Está arriscando sua vida. E agora vamos de série para maratonar. Vikings Valhalla. Nesta sequência de Vikings, 100 anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história. Greenland. I'm Harald Sigurdsson. Why are you in Kattegat? I've come to find someone. The entire north is threatened. By the English king. Then I want to see if this fight is mine. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular. Eu estou ansiosíssima para conversar com ele. Estamos recebendo, tendo o prazer em receber aqui em nosso estúdio Marcelo Essa, que é especialista em física quântica. Exato. E reprogramador mental. Todo mundo já ficou assim, meu senhor, será isso, né? Todo mundo paralisou. Agora eu quero prestar atenção em cada detalhe. Okay. Mas, primeiramente, muito obrigada, eu Marcelo. Que agradeço a todos vocês Foi pelo muito convite. bom. A energia desse estúdio já mudou. Já está vibrando. Já está vibrando. Gente, é um prazer, o convite. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, trazendo um pouco dessa missão também, que é uma missão, não só uma profissão, né? Mas é uma missão. E eu vou dividir com vocês, que é um prazer imenso poder expandir a consciência das pessoas, assim como a minha está sendo expandida, ainda está no processo. Né? Olha, mano, que linda a missão, né? Eu acho assim, é um impacto tão grande na vida Sim. da pessoa quando ela tem acesso a esse conhecimento, ela, tipo, é tocada. Eu acho Exato. que um despertar. Um despertar, né, Exatamente. Marcelo?
Mas vamos lá a partir do princípio. Ok. Quando você fala física quântica, todo mundo já... Um O ponto que de seria, interrogação, meu senhor, será que eu vou conseguir entender isso? E se você busca um conhecimento também, você vai lá, porque hoje o Google tá lá e a Que gente bom, né? vai... Que é quântico bom, graças à física, né? Exatamente. Quântica. Mas você vai lá, mas não é simples assim, essa compreensão. Exato. Como você definiria de uma forma assim, Mais acessível Exatamente. a todos? Que é o que a gente busca fazer, né? Eu geralmente, quando as pessoas... no início, né, de tudo, quando eu comecei a estudar, já tenho 11 anos física quântica na minha vida, eu digo de prática, né, de aprendizado, e quando as pessoas me perguntavam, é a mesma coisa que eu vou falar para vocês hoje. A física quântica é a ciência que estuda o mundo subatômico, o mundo das partículas, o mundo invisível, das energias. Aquilo que eu não vejo está envolvido com nanopartículas, com física quântica. É claro que ela não só estuda isso, mas especificamente o mundo das energias, subatômico. É bem simples. Das energias. Muito se fala, hoje está mais frequente, né? Uhum. Você ouvir a energia que você bastante. vibra, tal, você tem que nutrir energia positivas, ter pessoas positivas, então está tudo ligado. Exato. Mas assim, esse conhecimento sobre, na realidade não é energia, é a frequência? Que você Exato. Quando a gente fala de física quântica, obviamente a gente tem índice de lei de atração. Sim. Né? E aí onde eu falo que a física quântica ela estuda, que é a mecânica disso, né? Que também é conhecida como mecânica quântica. Né? Alguns falam física quântica, a mecânica estuda o processo do mundo subatômico. Então quando a gente fala, por exemplo, de frequência, né, de vibração, as pessoas estão nessa vibe, é porque elas estão em uma frequência vibracional. Que aí a gente dá esse estudo também da escala Hawkins, que é uma escala de frequências. Mas eu vou exemplificar para todos vocês aqui, pode ficar tranquilo. Eu, a princípio, estou falando cientificamente, mas daqui a pouco a gente vai falar como funciona isso na vida prática. Exemplificar também, que daí as pessoas já, Eu sempre falo que a física quântica ela é a física da esperança. Então, ela é para todos, é para de baixo a cima, no sentido de conhecimento, não importa, de expansão de consciência. Escolaridade. Jamais, idade. Nada, idade, escolaridade. Exato. Idade Todo a gente fala que a partir de 5 pode. anos. Todos, ela é para todos. Ela é para todos. Ela é para todos, né? Então a física quântica ela vem trazer essa nova esperança, como eu digo, né? De que você pode mudar a realidade através de uma nova observação. Nada está definido no universo quântico. A gente fala que é superposição quântica. Então sou eu, o diretor, o ator dessa história, eu que vou decidindo. E assim, houve um experimento chamado experimento da dupla fenda, que quem quiser pode botar no Google lá e digitar e vai descobrir um pouco do que eu estou falando. Como é que é? O experimento? Da dupla fenda, ou fenda dupla. Fenda. Né? Mas nós vamos aprofundar nisso, que é um pouco mais científico. O que eu diria da física quântica é que você, através de uma nova percepção, como a gente fala, sair da Matrix, dar o salto quântico, você pode trabalhar todas as áreas da sua vida. Então, algumas pessoas me perguntam assim, Marcelo, e para relacionamento, né? Nossa, eu tenho um dedo sujo para relacionamento, como fala, né? Um dedo podre. A mulherada fala, tem um dedo podre. Mas é a frequência que você está Não, na verdade, é também, mas é a reprogramação. Então, assim, é como se, como tudo está em superposição quântica, ou seja, todas as coisas já existem aqui fora, nós co-criamos ela, não é criamos, é co-criamos. Então, a gente geralmente na física quântica se ouve falar cocriação. Sim. Por quê? Porque todas as coisas já existem. O carro está lá na concessionária que eu quero, que eu desejo, né? Então, eu vou cocriar aquilo para a minha frequência. Então, as coisas estão todas em uma frequência vibracional. Né? Então, o relacionamento sujo, o dedo sujo, podre, como se fala, existe uma probabilidade muito grande de eu me conectar a essa pessoa. Né? Então, assim, o que vai fazer com que isso se torne uma verdade na minha vida? A crença, a reprogramação. Se toda vez que acontece um episódio desse na minha vida, mais uma vez, eu falo, tá vendo? Eu não te falei que fulano não presta, que não dá certo, que eu não nasci para relacionamento? E toda vez que você diz isso, você vibra uma frequência em hertz. E existe um campo eletromagnético em todas as coisas. Não sai, ela vai e volta. E aí, novamente, aquele personagem tem que voltar para a sua vida. E aí você não entende porque, mais uma vez, só muda o cenário. Só cenários e nomes que mudam. Mas a reprogramação é a mesma. E você repete aqueles padrões e não sabe por quê. Daí vem a física quântica e mostra, através de experimentos, que existe uma lei por trás disso, que é a lei da atração. Lei da atração. Exatamente. Quem já assistiu aquele filme O Segredo, documentário? Eu acredito que O Segredo foi
foi um divisor de águas, né? Foi algo que se expandiu, tipo, todo mundo teve conhecimento, seja por livro, seja por filme. Sim, sim. E aí começou a se falar muito sobre lei da atração. Exato. Você ficava com medo até de pensar O que eu vou algo pensar? negativo. Mas fica tranquilo. E para cada Fala, pensamento... meu Deus, o que eu tô pensando, Senhor? É que nem eu falo, que bom, né? Imagina, se tudo que a gente pensasse se tornasse real. Ai. E justamente falando desse livro, né? O documentário The Secret, né? Que é o segredo. Sim. Eu, na época, isso foi em 2006, eu também, nossa, eu nem conhecia física quântica. Você nem conhecia nessa época, né? Porque 11 anos já tem muito mais tempo. Foi 2006, 2005 o filme, no documentário. Mas eu já tinha essa intenção, inclinação. Entendi, isso aí já te chamava atenção, já estava por ali. Mas estava muito além ainda do que era a física quântica, né? Do que depois eu vim descobrir. Então a lei da atração, no caso do segredo, só para vocês entenderem aqui, ela fala muito de pensamento positivo. Muito. E aí você tem que entender que o pensamento por si só ele não transforma. Porque o pensamento ele é o eletro, a gente fala, né? E o magnético é o sentimento. Ou seja, o coração vibra 5.000 vezes mais que o pensamento. Então o que conta mais é o que eu sinto ou o que eu penso? É o que eu sinto. E aí, por exemplo, eu estou aqui, tudo é bom, a vida é maravilhosa, mas eu não sinto isso. Eu sinto por uma crença, raiva, culpa, que é um dos que está mais... As pessoas sentem mais é culpa por não ter conseguido, por não ter chegado ali. Você falou algo que fez tão sentido para mim agora, o porquê que a gratidão é tão poderosa, então. Muito poderosa, porque ela é a única frequência que aumenta a frequência. Você sente. Exato. Quando você é grato. E assim, uma das coisas que a gente fala muito na física quântica é para a pessoa começar a quebrar algumas barreiras e algumas crenças limitantes. Então a gratidão, dentro de frequência, que a gente fala que existem as frequências expandidas e as frequências contraídas. Então as frequências contraídas estão abaixo de 200 em frequência vibracional. Para você ter ideia, o planeta hoje está vibrando abaixo de 100 Hz. Por causa de doença, pandemia, medo. O medo é uma frequência, o amor é uma frequência. Então, quando eu estou amando, eu estou vibrando em uma frequência. Quando então, eu estou com medo, é positivo. Amar é maravilhoso. Amar, ser grato, né? A gratidão. A gratidão, ela é a única frequência que aumenta a frequência. Então, ela é a chave para todas as outras frequências. Porque quando eu agradeço pelo pouco que eu tenho, o muito vem. E aí você vai começando a entender algumas questões, assim, nossa, eu já ouvi isso, alguém já me falou alguma coisa assim. Vão fazendo sentido algumas coisas, né? E você vai pondo em prática isso, você vê que realmente é verdade. Então, se a física quântica, ela traz isso, ela vai te falar que quanto mais frequência alta você tiver, mais você vai ser acrescentado. Né? A gente ouve isso até bíblico, né? Aquele que mais tiver, mais será acrescentado. O que menos tiver... O ser humano é meio São Tomé, gosta de ver para crer. Em várias questões da sua vida, inclusive como nós falamos, assim, eu acredito que o segredo da vida está naquilo que a gente não consegue ver. Exatamente. São as coisas mais importantes, mas o ser humano é diferente. Ele gosta de coisas palpáveis, né? Diríamos assim. Para você, que tinha aquela curiosidade já em você. Sim. Quando que realmente isso virou uma realidade e você foi buscar esse conhecimento? O que te tocou? Qual isso foi que eu o quero salto, saber. Né? O salto quântico, que a gente fala. Salto né? quântico? O colapso, na verdade. Colapso de função de onda, vocês vão entender. Então, na verdade, eu estava estudando ainda, né? Eu fazia faculdade e eu sempre busquei, né? Tipo, entender algumas questões. E para mim nada estava, tipo, absoluto já. É assim e tal. Falei, não, aceita. Tem alguma coisa por trás. E em mim tinham algumas crenças limitantes. Eu falo que os experimentos que são feitos hoje, através dos meus treinamentos, eu fiz todos em mim primeiro. Então eu já sei o que funciona. Então, por exemplo, a escassez, relacionamento, tudo foi trabalhado em mim. Então eu tinha uma vida de muita crenças limitantes. Por exemplo, eu acreditava que dinheiro era difícil, que as coisas não aconteciam, que você nasceu predestinado, né? Que destino já existia, que você vem a nascer e vai morrer, essa síndrome da Gabriela, né? E aquilo me intrigava, porque eu falava, por que deve ser assim, né? Por que deve ter algo a mais? E lógico, quando eu me conectei a essa energia, a essa frequência, quando eu falo energia, não é mística, não nada contra, mas ela não é mística, ela é uma coisa científica. Ciência. Exato. E aí eu comecei a entender, dentro da próprio estudo que eu fazia na época, né, tem lá falando sobre física quântica, e para mim era uma coisa assim, além da minha realidade. Mas eu falei, eu vou buscar entender o que é. E daquele momento, nunca mais. Só que, claro, eu comecei a buscar a física quântica, a estudar ela. Não tinha à minha volta aqui reprogramador mental, especialistas da área. Isso há 11 anos. Eu morava em Rondonópolis na época. Olha só! Né, no interior aqui.
E assim, era mais limitado a questão do conhecimento, né? Já é até hoje. Não, hoje diríamos ainda que não é algo assim que você está falando em qualquer encontra, esquina. Exatamente. Não é fácil. Exato. E eu não tinha, por exemplo, um mentor para me instruir, alguém, um especialista da área. E eu tive que fazer tudo sozinho, todo o percurso. Você iniciou tudo sozinho? Tudo sozinho. As buscas de estudo, as buscas de aperfeiçoar, de reprogramação. Então, para mim, demorou 3 anos eu fazendo um processo em mim primeiro, para depois eu fazer o salto quântico, no sentido de fazer, agora eu vou pôr em teste aquilo que eu aprendi. E levaram-se 3 meses para as coisas acontecerem. Então, o conteúdo deve ser fascinante, porque te prendeu 3 anos. 3 anos, quer dizer, ainda estou preso, né, na verdade, no sentido... Mas hoje já é aquele passar para frente, né? Sim, com certeza, mas assim, o salto quântico para dentro é mais importante. Porque a gente fala muito do salto quântico para fora, né? Quando você salta e sai da Matrix, né? Sim. Mas o maior salto é o interno, é quando você salta para dentro. Porque você entende que você está conectado com tudo, né? E que todas as suas crenças, todas as suas limitações, o único responsável é você. Eu nunca falo culpado, a gente na física quântica nunca fala, você é culpado pelo que você está vivendo. Responsável. Né? A partir do momento que você conhece e você sabe dos processos e você não quer mudar, não deseja, você é responsável por isso. É uma dificuldade do ser humano assumir essa responsabilidade, não é verdade? Exato, trabalha com ego, trabalha com a zona de conforto, muita coisa, né? Mas assim, voltando a falar do começo da física quântica, então para mim demorou-se uns 2 anos de estudos para eu realmente falar, meu Deus, isso é uma loucura, mas ao mesmo tempo é fascinante. E quando eu entendi que aquilo era possível para mim, e eu coloquei em prática, e as coisas foram dando resultado, porque é uma questão de lei, né? Se eu emano uma frequência, se eu vibro em algo, eu tenho que se eu planto rosa, não vai nascer margarida. É impossível. Perfeito. É impossível isso. Quando a gente fala de física quântica, de ciência, é a mesma coisa que eu falar. A pessoa fala para mim, eu não acredito muito na física quântica. Eu falo, então pega o seu celular e joga fora, porque ele é física quântica. Ou você acha que eu estou falando com você como? Entrando pelo fio e saindo? Tem uma frequência que se conecta, né? Sim. E para isso também tem com o carro dos meus sonhos. Tem com a minha saúde, tem com o emprego perfeito, né? Então, tudo está conectado através de uma vibração. Você falou que você experimentou tudo. Experienciou. Experienciou é melhor. E teve algo que aconteceu com você que realmente virou a chave, eu tenho certeza. Com certeza. Você pode compartilhar com a gente? Com certeza, é o que eu mais vamos segurar, deixar todo mundo curioso. Eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse programa sensacional. Que oportunidade, hein, Marcelo? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Realmente é uma oportunidade de conhecimento que você realmente pode reprogramar, né? Como Exatamente. você, o seu trabalho, a sua missão. Exatamente. Que é reprogramar a mentalidade das pessoas. Exatamente, trazer uma nova percepção, né? Uma percepção de mundo, de si mesmo, de amor próprio, de merecimento, que é exatamente aquilo que a gente estava falando, né, antes. Nós finalizamos o bloco anterior, eu estava querendo saber das suas experiências. Sim. Mas antes disso, eu fiquei curiosa. Você falou merecimento, né? Exato. Por que as pessoas, a grande maioria, e sempre são um ou outro que não estão conectados com esse tipo de sentimento, que você não é merecedor, que a prosperidade não é para você, que só pessoas assim que são realmente nasceram com uma estrela na testa, né? Abençoada, que pode. Por que disso tudo? Então, começa a crença, quando a gente fala da crença, que isso é uma crença, um não merecimento. Tudo que te limita é uma crença, né? Tipo, te limita, te dá medo e tal. Então, a crença do não merecimento, ela é muito implantada. Sim. Né? E ela é inconsciente, né? Às vezes, na maioria, mais inconsciente. Né? Existe uma consciência do não merecimento, mesmo errada, mas existe uma consciência. Por exemplo, eu não vou comprar uma Ferrari, eu não tenho dinheiro. É meio consciente, mas tem coisas que é muito inconsciente. Por exemplo, quando eu te faço um elogio, nossa, às vezes, né, você está tão bonito, não imagina, nem me arrumei. Olha o não merecimento. Entendi. Não é lá no macro, é no micro. Né? São seus olhos, tipo assim? Imagina, você que tá... São seus nem olhos. Me arrumei hoje, nem Fala, fiz não, isso. eu realmente me arrumei. E as pessoas têm dificuldade, desafios, que eu gosto de falar, de aceitar.
Entendi. aceitar o merecimento, né? De que, e não precisa ser retribuído também. Ah, obrigado, você também. Não há essa necessidade. E também não que não possa fazer isso. Mas o que limita são essas questões. E quando você fala de não merecimento, que eu te falei, vai no macro e no micro, né? No pequeno e no grande. Então, numa forma de um elogio, a pessoa às vezes ela, não, imagina, ou vou pagar a conta, não, para deixar que eu pago. São coisas tão pequenas que as pessoas se colocam de não... E isso é inconsciente, tá? São reprogramações inconscientes. Agora, existe a mais consciente, né? Que é aquela que foi implantada muito forte. Atualmente, por exemplo, a crise é uma coisa que foi implantada, né? Ela vem de fora, né? Ela não vem de dentro, de você se perceber, mas sim de um sistema. E aí eu fico falando para você, Elga, olha só, cuidado, não gaste assim, nem vá em tal loja, nem ouse fazer tal coisa, porque olha, estamos em crise. Beleza, e isso te limita a experienciar. E na física quântica as coisas acontecem antes, elas não acontecem depois, porque é o observador, que é você, que faz com que o processo da partícula se torne, que a onda se torne uma realidade, né? Que nós somos aqui onda, em forma de partícula. Sim. Como eu já expliquei, em átomos, né? Em questões quânticas, tudo é a mesma coisa. Se eu pego um copo, uma estrela, um cometa, a medida quântica é igual. O mesmo processo, a mesma fórmula, digamos. Tudo é átomo. Então, a gente que dá nomes, né? E condiciona isso. Mas o que eu digo é que as pessoas, elas chegam numa loja, por exemplo, elas olham, né, e as crenças estão aí. Sim. Elas olham e falam assim, nossa, que linda essa bolsa, mas eu não vou nem olhar. Deve eu não ser tenho cara. dinheiro. E ela manda uma informação, e aí é onde entra a lei da atração, que tem a ver com o estudo da física quântica. Porque quando eu mando essa frequência, eu mando uma resposta, né, de que eu não quero, eu não desejo aquilo, porque aquilo me faz mal. Uma conta quando chega em casa de algo que eu comprei, nossa, mais uma conta, olha a informação que eu estou mandando, eu não desejo ter conta, porque conta não desejo ter as coisas, porque eu não quero pagar. Eu né? entendi. Ou então, tipo assim, só sobra dinheiro para pagar. Você só vai ter dinheiro para isso, porque você está mandando uma frequência para isso. E o universo, ele responde porque ele é muito justo. Quando eu falo universo, são as forças que regem. Eu não acredito no universo, nas leis. Existe a gravidade. Se você jogar, cai. É lei. Eu acredito no não está acontecendo. Então, assim, o despertar maior é no merecimento. Então, foi esse o meu despertar. Né? E há 11 anos atrás, assim, mesmo com crenças que veio de meio social, meio político, meio de todos os meios, né? Do meio que a gente vive. Então eu tinha assim, eu só vou em tal lugar quando eu tiver dinheiro. E às vezes eu tinha Era dinheiro. assim, tinha essas crenças? Era meio disfarçada, mas tinha, né? Então assim... Você brigava contra aquilo? Brigava porque eu não entendia. Às vezes, tipo assim, eu tinha o dinheiro para o local. Por exemplo, passava o meu salto quântico foi bem engraçado, porque ele foi justamente em um local, assim, de uma panificadora. De renome. Jura? De renome, assim, lá no local que eu morava. Sim. Assim que os bambambãs, digamos. Iam lá. Só os ricos que iam, né? Uma percepção muito errada, né? No sentido de crença e de julgamento, eu quero dizer. Entendo. E eu tinha dinheiro para sentar ali e tal, mas eu tinha uma crença que me impedia de ir lá. Falava, não vou, só tem gente metida. Né? E não vou me sentir bem. Não vou me sentir não é pra mim. Não é para mim. Sim. E isso eu não verbalizava, lógico. Que você já estava naquela briga com você. Eu não verbalizava, mas eu sentia, que é o que eu falo que é mais importante. E quando eu entendi o processo da física quântica, eu já estava 2, 3 anos estudando isso, e eu passei na porta dela um dia. Foi essa experiência que eu te perguntei no final do bloco? Exato. Ai, que legal. E eu passei, eu olhei assim, e estava aquela frequência da prosperidade, no sentido, porque tudo tem uma frequência, né? E a minha frequência de escassez, brigando com aquela frequência, como se você estivesse numa rádio querendo ouvir outra. Então, você tem que mudar, você tem que dar o salto quântico, né? E para você mudar, você tem que fazer, né? E aí é onde entra a parte partícula, que é humana, não mais onda como frequência, né? E eu falei, se eu não entrar, não vai acontecer. E aí eu falei, é hoje. Na hora que eu entrei, parece que abriu um portal, assim, no sentido figurado, claro. E eu pisei e eu falei, eu sou a prosperidade, eu sou merecedor. Daquele dia, eu tenho 11 anos de física quântica, eu boto 7, 6, 8 anos, mais ou menos isso, nunca mais eu fui o mesmo, assim, tudo mudou, tudo se fez novo em mim, porque começou a abrir várias possibilidades para mim, onde eu bloqueava. Então, tudo que eu estava bloqueando como crença,
como, isso eu não vou fazer porque não vai dar certo. Fulano já investiu, nunca deu certo, mas ninguém é igual, cada um tem um universo. Claro. Né? E todos podem ser trabalhados, claro, mas eu digo o seu é um, o meu é outro. E aí quando eu senti que eu entrei no meu universo, ou seja, eu dei um salto quântico, que a gente fala, que é o sair da Matrix. Matrix é o que te prende, é o que te dá medo, é o que te sufoca, né, que te limita. E quando eu fiz tudo isso, eu falei, aconteceu. E eu olhava as coisas com tanta beleza, porque é um olhar que se faz. Então eu olhava aquelas coisas que estavam no local ali, que era o experimento, a panificadora, né, digamos. Hoje é infinito isso, né? Mas eu olhava e falava, nossa, que lindo isso, como é bonito, eu não julgava mais. Tipo assim, nossa, que lindo, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tinha mais essa percepção errada. Eu falava, como eu mereço isso? Era natural, né? Era uma coisa natural, o seu relacionamento mudou com aquilo. Eu comecei a me relacionar com o merecimento. E eu olhava aquilo com tanta naturalidade, já com um olhar de amor, né? De gratidão. E eu falava, e no final das contas, assim, depois que eu sentei, que eu experienciei, que eu provei, né? Acabei comendo lá na panificadora e tal. E você vê que uma crença tão limitante que, assim, se a gente fosse falar em questões financeiras, não deu nem R$20. Engraçado. Eu estava preso a um valor desse, sabe? Compreendo. De não merecer uma coisa tão abundante que estava por vir depois, que veio depois e que vem, que está vindo e continua vindo, né? Então, assim, um salto quântico, eu poderia te dizer que aconteceu ali. E logo depois, milhares de saltos quânticos, né? Mas o início foi ali. É tipo um processo, né? É uma porta que se abre, Exato. Marcelo, porque quando fala de lei da atração, física quântica vai... Existe muito misticismo. Isso, né? E as pessoas falam assim, pensa, sente, mas não age para ver. Exato. Você entendeu? Entendi, e é o que eu falo. São leis, são processos, desculpa. Então, quando a gente fala de processo, que é o campo eletromagnético, né? Tudo tem um campo eletromagnético, é onde eu desmistifico tudo, no sentido de misticismo, de crenças e tal. Então, assim, quando a gente fala de ciência e física quântica, a gente fala de campo eletromagnético. Todas as coisas, para que todo mundo fique claro, existe um campo eletromagnético. O próprio planeta tem um campo eletromagnético que segura ele no espaço, né? Claro. Então, tem todo um processo Coisas que você não pode negar, que não né? tem como, a respiração não tem como negar, né? Então, todas essas leis, elas estão em acontecimento, digamos assim. E o campo eletromagnético de todas as coisas, isso foi medido cientificamente, que não vem ao caso a gente falar que seriam horas, né? Mas, assim, os experimentos científicos foram feitos, né? Desde Max Planck, que foi o pai da física quântica em 1918, quem quiser ir atrás depois para ver um pouquinho, ele foi o pai da física quântica. Então, desde aqueles experimentos, mostra esse campo eletromagnético. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu penso, ele é eletro. Ele é imagem. Por exemplo, eu não tenho como desejar algo se eu não tenho uma imagem dela. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, eu vou fazer um teste com você aqui. Ótimo! Um teste bom, legal. E aí eu vou te dizer quais são os desafios das pessoas não conseguirem às vezes. Sim. Né? É quase um teste e um exercício ao mesmo tempo. Ai, se eu perguntasse para você assim, por alto, qual o carro dos seus sonhos, Elga? Só eu vou falar de carro, não vou falar de outra coisa. Sim. Qual o carro dos teus sonhos? Me dê um nome. Range Rover. Ok. A Elga falou o nome do carro dela. Ok. Eu já tenho ele aqui, okay, eu quero comprar o próximo. Maravilha, olha só. Mas dentro de um campo quântico, de um universo quântico, você fez só o eletro. Entendi. E o magnético? O magnético seria assim, olha, eu quero esse carro, eu não lembro qual foi o carro que você falou. Range Rover. Range Rover. Ela é a Evoque. 2022. O modelo, né? Evoque. Aí você começa daí a dar ela o magnético. Preta e ela tem aquele teto solar, Mas aí vai falando. Turana, já estou dentro dela. Ok, já mudou, já não é mais igual só o carro. Porque você só fez o eletro na hora que você falou o nome dele. Entendi. E você tem que fazer um magnético. Quando você me conta o seu desejo, no inconsciente não sabe o que é real e o que não é real. Quando você está contando assim, o meu carro vermelho, de 4 portas, automático, 2022, você entra no lúdico, no mundo da imaginação. E quer ver Começa o sentimento? Aí vai o sentimento, porque você põe emoção naquilo. E aí isso chama eletromagnetismo. Então é o magnético. Eletromagnético. É sempre esse o caminho. O pensamento eletromagnético, o sentimento. E aqui é 5.000 vezes mais que aqui. Ele só é um portal para te dar informação. Carro, casa, apartamento, relacionamento. Agora o sentimento é teu. E aí é onde a partícula começa a fazer o processo de função de onda que a gente fala. Mas para exemplificar, eu não acredito em nada disso. Ok.
Então, assim, para você entender que lá dentro não sabe o que é verdade, o que não é verdade, lá dentro que eu falo em nós. Sim. Por exemplo, você está assistindo um filme de terror. Você está sozinho eu adoro falar isso nos meus cursos, né? A pessoa está lá sozinha na fazenda, né? Vou dar um cenário, né? Chovendo e tal. E aí quando ela está assistindo um filme de terror lá, o Exorcista, vamos dizer assim, sozinha, ela começa a assistir o filme, olha como é que é louco. O seu consciente sabe que é um filme, sabe que é maquiagem, sabe que é personagem, mas lá dentro não sabe. Você sente medo. E aí você começa a ficar assustado. Porque o inconsciente não é igual ao consciente. Então, são verdades. Elas são verdades para você. Então não é positivo, né? Nesse caso não é positivo. Mas eu estou dizendo assim, que lá dentro não processa como pensamento e algo imaginado. É algo real. Sim. Então quando eu começo a pensar também no carro dos meus sonhos, ele não sabe que eu não tenho. Lá dentro não sabe. E a lei é o quê? Ir e voltar. Vai ter que vir esse carro, é uma lei. Aí onde a gente chama de lei de atração. Quando eu faço isso, eu vibro em frequências, né, positivas, no caso. Agora, o que a maioria de nós, né, dos seres humanos, estão fazendo? Focado na tragédia, focado no medo, não merecimento. Então, quando eu penso que eu não posso, que é difícil, eu não vou sair porque eu vou ser assaltado. Ele está vibrando, ele já mandou essa informação. Vai ter que ter o assaltante para dar foco e realidade naquilo que ele está vivenciando. Porque lá dentro interessa o que você está achando ser mentira, se é verdade. Lá dentro é verdade. O inconsciente, ele é verdadeiro. Então, as provas que a gente está com esses experimentos, né? Assista um filme de comédia, você começa a rir. É lógico, você já muda a energia Por quê? total. Você sabe que não é verdade aquilo, mas lá dentro... Traz um sentimento bom. Lá não sabe que é verdade, o inconsciente não sabe. E quando a gente fala de inconsciente, é a mesma coisa do universo. Outro exemplo que eu posso te dar. Se eu pego esse celular aqui, ó, vamos falar de energia, em nível de energia, se eu pego esse celular e um notebook, eu ligo na tomada, ele vai ligar. Ele não quer saber se é um celular, ou se é um notebook, ou se é uma serra elétrica para matar alguém. Ele vai ligar. É a função dele, o universo ele vai te dar, é a função dele, o que você deseja. Então, tudo que pedires crendo, o que recebeu, receberá. É a lei. Nesse tudo está o medo também, está a doença. Nesse tudo está a escassez. É o que você pedir. E como é que é o pedir? O pedir é o sentimento, não é ao pedir com a boca. É lógico, quando eu falo, eu reprogramo mais ainda isso. Eu torno essa crença muito mais poderosa. Porque quando eu estou falando de escassez com você, com a vizinha, com o outro, tal, eu estou reprogramando cada vez mais. E a gente precisa ter bloqueios para isso. E é claro que tem técnicas depois para isso. Então, cuidado com seus medos, então. Os medos, o que você ouve, o que você fala, o que você sente, né? Então, assim, aqui fora, quando a gente fala que é a Matrix, não é que você vai ser alheio às coisas, não é uma loucura, eu vou deixar de existir. Não é isso. É você ter controle só com o que você está falando, com o que você está julgando. Porque nesse campo eletromagnético, que eu estava explicando para vocês, tudo que o eletro da imagem, o magnético vai e ele não sai do campo. Não sai, exatamente. Então, por exemplo, você tem um universo, eu tenho outro. E nós não nos conhecemos nesse universo. Tudo que você pensa com relação a mim é sobre você. Sim. Então, por exemplo, eu não gosto da Elga. A Elga é assim, tal. Quando eu faço isso lá dentro, ele só conhece o Marcelo. Porque ele só conhece a minha informação. Então ele fala, ele deseja isso, então é isso que eu vou dar. Porque ele não conhece você, você é um personagem. Né? Então, assim, isso é muito louco de se dizer, mas é muito real. Porque a níveis de medição quântica, isso já foi provado. Né? Quando você pensa em alguma coisa, você vai trabalhar neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, ocitocina, que vão desequilibrar. Então, tanto faz eu estar falando mal de você, como eu estar vivenciando a mesma situação. É isso que eles fizeram o experimento. Entendi. Fala mal de uma pessoa, julga, fala de alguém que você não gosta. A pessoa falou, mediu as frequências vibracional. Agora vive isso de fato, assim ela saber, experimento. Ela vibrou igual. Então, tipo assim, depende se eu falei de você, se eu falei dela. Sou eu o ator, sou eu o personagem. Entendi. Então, se eu estou vendo um filme de terror, ele não sabe que é um filme. A minha vida se torna terror. Então, eu fico mais aberto às frequências do medo. E o que é a frequência do medo? No medo é um pacote quanto que a gente fala. Lá dentro tem tudo que dá medo. Medo de altura, medo de ladrão, medo de assalto, medo de cair, medo de ser traída. É medo. Medo é medo. Né? Igual eu liguei o celular ali, ele liga. Ele ligou o celular, ele liga a TV, ele não quer saber o que está ligando. É o que eu estou pedindo. Então, existe a frequência também do merecimento. Existe a frequência do amor, a frequência da gratidão
E existe a frequência da culpa, que é uma das mais... A vergonha é a frequência mais baixa. Jura? A vergonha, ela vibra em 20 na frequência hertz, digamos assim, é a frequência de um suicida. Olha só. 20. A culpa gera várias coisas. Então, quando você... E essa culpa não é... É uma culpa de tudo. Quando a gente se culpa porque eu era para ter dado certo. E se você vibra muito nessa frequência, há uma tendência muito grande a processos suicidas, eu quero dizer. Não há probabilidades, né? Então, por exemplo, eu estou vivendo falando que minha empresa está quebrada, me culpando. Eu entro em várias frequências baixas. Medo, culpa, não merecimento, empatia, com relação ao mundo aqui fora. E de repente eu estou indo para uma onda de frequência que é uma atmosfera quântica, que eu digo, de probabilidades. Então, assim, os eventos que vão acontecer comigo é muito mais propício ser daquilo que eu estou vibrando, daquelas frequências negativas, do que de uma prosperidade em si. Então, você que decide, na verdade. É claro que isso são técnicas, lógico. Não é que não é fácil. Ela vai trabalhar com coisas que é ego, né? Porque quando eu falo para você assim, olha, uma das coisas que eu falo muito no curso, nos treinamentos, né? A primeira coisa que eu falo é fazer a faxina quântica. O que é a faxina quântica? O perdão. Perdão. O perdão. E aí vocês vão entender, o que eu falei do campo eletromagnético agora, de não saber o que é o outro, a mesma coisa, ele não vai saber quem é você quando eu brigo com você ou quando você briga comigo. Ele sabe que houve um entrelaçamento quântico, ou seja, uma frequência entre a gente. Só que você é um personagem que eu represento, na verdade. Então, por exemplo, eu briguei com você, te xinguei, briguei e tal, eu tenho que resolver isso. Né? E como resolver isso? Eu tenho que quebrar esse emaranhado quântico que a gente fala. Beleza, isso eu entendi. E quando é o oposto? E agora? Se foi você que brigou comigo e eu tenho que te pedir perdão. Olha. Aí tem gente que fala assim, jamais eu vou fazer isso. Eu falo, é uma questão de inteligência. Não só de consciência, mas de inteligência. Porque se eu entendo que vai e volta e o outro não existe, quem está com raiva de quem? Eu estou com raiva de mim mesmo, é comigo que eu briguei. Sim. E quando eu falo para você, por exemplo, olha, eu não sei quais foram os motivos que te levaram a fazer o que você fez comigo. Com certeza eu devo ter dado algum motivo, se eu fiz isso, me perdoe. Me perdoe. Acabou. Olha só. Você quebra o laço quântico na hora. Que forma de ver totalmente diferente que faz sentido. Exato, porque você está mostrando, lá dentro do seu inconsciente não existe a Elga, não existe o João, a Maria, só o Marcelo. Do meu e do seu é só o seu. Então, é uma questão de inteligência. Se eu perdoo ela, eu estou me perdoando. É em mim que está sendo feito o processo. É a mesma coisa. Tomei o veneno, quero que você morra. Jamais vai acontecer isso. E quando eu falo isso para as pessoas, eu faço testes. Eu falo, fecha o olho. Pensa naquela pessoa que você menos gosta e vai soltando o sentimento. Agora abre o olho. Cadê ela? É você que está sentindo, não é ela. Então, é você que tem que fazer o processo. E isso, às vezes, dói. Só que eu tenho um depoimento de pessoas que fizeram isso e deu um salto quântico, assim, nenhum perdão. Aconteceu, porque era o que bloqueava. No meu não foi do merecimento, a da pessoa foi do perdão. E cada um vai ser uma área. Talvez a sua dor que você vai chegar para mim é financeira, ou relacionamento, ou família, ou espiritual, ou seja o que for. Todas têm que estar em superposição quântica, isso que eu ia te falar, equilibradas. todas são importantes. Todas, e todas vão ajustar uma a outra. Se eu estou em desajuste na bioquímica dos relacionamentos, digamos assim, sim. Eu vou estar desajustado em algumas questões profissionais também, né? E aí onde eu trabalho, eu descubro em mentorias, em processos mais profundos, né, que a pessoa precisa trabalhar o relacionamento dela. Não é mais o financeiro só é uma manifestação daquilo que não está sendo trabalhado. E aí que tem uma crença ali de não merecimento para ter um casamento feliz. Sim. Porque eu vivi ouvindo da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, do vizinho, que homem não presta. Vamos supor se fosse uma mulher falando, né? Que homem, relacionamento não presta. Eu cresço com aquilo. Relacionamento é tudo igual, homem não presta. Na verdade, você tem que... exatamente. Quando, na verdade, você tem que focar no seu desejo, porque é ele que vai ser atraído. E as pessoas fazem o oposto, né? Então, elas fazem o caminho errado. Elas dão energia àquilo que elas não desejam. E vai acontecer. Levando em consideração, Marcelo, que uma grande maioria de pessoas, infelizmente, ainda estão sob influência dessas crenças, né? A gente trabalha, inclusive estamos conversando aqui com o objetivo de que as pessoas se libertem. Mas qual seria o primeiro passo para essa reprogramação? Mas vamos segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta hoje recebendo Marcelo Essa, nos presenteando com muita informação, né? Com ferramentas que a gente realmente começa a trilhar outros caminhos, olhar a vida de outra forma. Exatamente. E enxergar que existe tanta infinitas coisa que a gente não consegue ver, não é verdade? Isso é o que a física quântica diz, infinitas possibilidades, infinitas né? possibilidades que estão ao nosso alcance. Totalmente, está na nossa frequência aqui. Todo mundo pode. Eu até quero repetir isso novamente, porque Exato. você falou, olha, todo mundo pode. Exato. Não tem nada a ver, as pessoas falam, eu tenho pouco estudo, eu tenho... Idade, isso não existe. Né? A gente começa a trabalhar uma pessoa com 5 anos, a parte cognitiva dela já está... Ela já sabe muito o que é. Importante Você vai trabalhando no merecimento da criança, né? As castrações que tem de não pode, não deve, lógico, tem limite. Mas eu digo, você já vai trazendo que ela é merecedora do bom, sim, que ela merece ser feliz, ter um ótimo casamento, você já vai trabalhando isso, né? Entendi. E ela cresce uma pessoa quântica, ou seja, expandida. E às vezes, geralmente, quem está ali naquele papel criando, né, e ensinando, ele não tem essa responsabilidade. Porque às vezes a manifestação, né, de algum problema pessoal, ele transfere para a criança. E aí vem a chamada crença. Olha que eu trouxe só. lá da avó, trouxe lá do bisavô, dos nossos antepassados, na verdade. E elas se perpetuam, né? Porque se eu não desbloqueio isso com o conhecimento, eu vou repassar isso para minha filha, para a neta, e aí vai, e assim, quem está ali, né? Para o meu meio de pessoas possíveis que estão ali, né? Então, assim, que nem eu falo, o primeiro salto, uma das coisas que você tem que fazer primeiramente, é quebrar essas crenças, primeiro passo para chegar ao salto. Ao salto, né? Porque as pessoas que estão em casa, por exemplo, elas falam, por onde eu vou começar? Por onde eu vou começar? É claro que tem todo um processo inicial. Você dá cursos, sim, né? Exatamente. Para iniciantes também, para as pessoas que principalmente para iniciantes, né? Olha só Por quê? Que legal. Porque a maioria é uma massa muito grande, né, de não conhecer. Se você for pegar níveis de conhecimento, é 0,1% que tem um conhecimento da física quântica no mundo. Né? São 8 bilhões, né? Imagina, tanta gente precisa ser transformada ainda. Muita. Né? Então, assim, muito trabalho, hein, Marcelo? É muito desafio. Muito desafio. Olha, eu já vou adotar isso para mim. Desafio. Mas falando em desafio, igual a pergunta com relação a um dos primeiros passos que você deve dar, é com relação ao perdão. Né? Então, assim, eu tive até experiências com alunos, né? Que um perdão libertou coisas extraordinárias na vida dela. E o experimento, o que aconteceu foi muito engraçado até, porque não foi uma coisa dentro de um processo de trabalho meu. Assim, eu estar trabalhando e fazer aquilo como missão. Alguém falou, olha, você pode ajudar uma pessoa que está passando por uma situação, ela tem pouco tempo aqui na cidade, ela vai viajar, e ela anda muito para baixo, ela está com muitas crenças limitantes. Quem me indicou sabia já da física quântica, já era aluno, né, enfim. E falou, só conversa um pouco com ela, mostra um pouco dessa realidade para ela, que ela vai entender. E a história foi mais ou menos rapidinho para resumir para vocês. Não, por favor, fica à vontade. Para vocês entenderem o que é uma libertação, né, de uma crença. Sim. No passado havia uma situação com ela e que ela tinha feito uma sociedade com um rapaz e, enfim, ele sumiu, deu cano nela, foi um valor de R$15 mil. Sim. E tinha uns 5 anos isso. E assim, ela perdeu totalmente contato com a pessoa, claro, enfim, não vamos julgar, aconteceu. E ela chegou para mim assim, sabe, transtornada, ela não conseguia perdoar. Ela não conseguia perdoar e aquilo era o mundo dela. Ela começou a focar toda a energia dela naquilo. Então aquilo foi prejudicando o relacionamento dela, toda a área dela. E ela falava, mas eu não consigo. Então toda força que ela precisava dar para quebrar aquela crença, ela estava reforçando. Sim. E eu olhando aquilo para ela, falei, ela falou, só tenho meia hora, eu vou viajar. Eu tive que ir meia hora fazer, sabe, o processo. E você conseguiu. E aí eu expliquei para ela o que era o campo eletromagnético, que não existiu outro, aquilo que eu já falei, que tudo que você pensa vai e volta para você. E eu falei, o que você deve fazer é tal técnica que eu expliquei para ela, que era uma técnica de perdão. Aquilo na hora para ela, só que eu falei, você precisa perdoar você primeiro, né? E ensinei uma técnica maravilhosa para ela. Ela fez essa técnica. Não, ela foi embora, enfim, eu não vi. Olha só, que eu vou contar para vocês, foi maravilhoso. Ela saiu mais aliviada, entendeu o processo, meio com resistência, mas entendeu. Sim. Coincidentemente, que não é coincidência, passaram 5 dias, 6, houve um grande evento na cidade, onde ela estava envolvida nesse evento, eu não sabia. E eu fui, era uma convenção, né, algo assim, e de repente, olha quem estava, ela. Eu não tinha visto ainda, e eu só vi uma mão assim atrás.
Ela olhou e assim, ela falou, professor, olha o que acabou de acontecer. Ela pegou o celular. Ele acabou de depositar os 15 mil na minha conta. Eu perdoei Senhor. ele. Ela fez porque o que você tem que entender é que você pode agir como partícula e como onda. O que é agir como partícula? É o que nós fazemos. Vai lá, briga, xinga, partícula, é o que eu sou. Massa, matéria. Sim. Como onda, frequência. Gratidão por ter acontecido já, por ter pago. O seu inconsciente vai trazer as respostas para isso. Então, ele se conectou àquela pessoa de alguma forma. A consciência dele foi uma transferência de consciência, né, de conhecimento, de desejo. Logo, ele entrou em contato com ela. Isso foi um dos que aconteceram, né? De milhares. Sim. Apenas um perdão. Ela não precisou fazer curso, ela não precisou fazer nada. Não que não precise. Eu só estou dizendo que o salto quântico acontece em 18 segundos. Contado pela ciência. Olha só. São 18 segundos para você colapsar. Que é o quê? Você fazer com que o seu sonho se torne uma realidade possível no mundo quântico e as coisas começarem a encaminhar intencionalmente para o seu desejo. Né? Não é que vai acontecer amanhã exatamente, mas ele começa o processo intencional para que as coisas, tudo coopere para aquilo, né? Que são probabilidades. Eu acredito que são informações, Marcelo, que no primeiro dia já dá o salto, já dá o salto. Já muda, já, né? A forma como você vê a vida e como você se relaciona. Sim. Com os acontecimentos. Exatamente. Agora que com a pandemia a gente não faz mais presencial, não voltou presencial ainda? Ainda não, ainda tem alguns protocolos e tal, mas vai voltar. E eu fazia muito presencial. Você dá palestras e treinamentos faz cursos, que são mentorias também. Mentorias pessoal também? Exato, e para a empresa também, que a gente pega a empresa em geral. Que a gente trabalha todo o comportamento das frequências dos funcionários também, né? Que é maravilhoso. E da pessoa também, que é individual. Mas, por exemplo, quando a gente fazia palestra, né, quando eu fazia palestra, às vezes até gratuita, com alimentos, enfim, tal, o que acontecia? No primeiro dia, o inicial da física quântica, já tinha gente assim que já saía transformada, assim. E o meu telefone não parava. E o começo foi muito isso, né? Eu fazia isso viajando o Brasil inteiro, apenas para trazer esse conhecimento para as pessoas. Eu mesmo custeando passagem, hotel, local. O início foi assim? Foi assim. Total. Olha que maravilhoso. Foram 4 anos, mais ou menos, eu fazendo o Centro-Oeste inteiro, assim. Porque aqui no Centro-Oeste, nessa área, infelizmente, eu digo, só tem eu. Eu gostaria que tivesse mais pessoas. Sim. Porque olha que bacana ter bastante gente com conhecimento da física quântica, assim, eu digo, com essa expansão. Tem profissionais, não estou dizendo que não ajuda, estou dizendo na questão quântica, estou falando. Eu entendi. E eu gostaria que tivesse mais, que até no Brasil é pouco que tem, né? Mas então eu comecei a fazer essa questão do Centro-Oeste, trazendo, mostrando para as pessoas, só que chegou um ponto que eu tive que viver também disso, porque não tinha como conciliar as outras coisas com isso. E aí foi as coisas acontecendo, onde eu tornei missão e profissão, né? Olha que legal. Missão e profissão, então assim, é fantástico. Missão e profissão já tem quantos anos? São 5 anos já de missão e profissão. Eu fiquei 3 anos fazendo isso, digamos, como experiência, indo nos lugares, levando com amigos, familiares, pessoas próximas. Alguns amigos tinham empresa, falavam, faz aqui e tal, né, viajava e tal. Mas chegou um ponto que não tinha mais. Assim, o universo falou, eu preciso, e tem que ser, vai ter que fazer. Eu acho que você tem, assim, um retorno, eu acredito, das pessoas. Grande. E de não só financeiro, é um retorno em todas as áreas, né? Isso, quando uma pessoa dá o salto, como você falou. Eu acho que aquilo representa um tanto na vida dela, e eu acho que essa energia que ela transfere para você, né, é o que te motiva mais ainda, cada vez mais. E assim, eu falo para vocês de coração, assim, a todo momento, o meu celular tem um depoimento, uma pessoa chorando, falando, aconteceu isso. E eu não digo só na área profissional, mas um perdão que ela precisava, uma cura de alguma coisa, não estou falando de doença, não estou vendendo cura aqui, mas uma cura interna de sentimentos, de coisas de não merecimento, tal. Sim. Então, assim, é tão transformador isso que eu às vezes eu olho assim, eu vou me emocionando sempre quando eu vou ouvindo, é claro, mas eu sempre falo, o mérito não é meu. Então eu falo para a pessoa, é seu. Qual a sua relação com esse conhecimento que você detém, que eu tenho certeza que a gente está o tempo todo adquirindo conhecimento, mas com a religião? Ótimo, com a religião. Então as pessoas sempre me perguntam, né? E era o meu questionamento você quando tinha eu entrei. Um questionamento? Com certeza. Né? Antes de conhecer a física quântica, a primeira barreira, uma das que eu tive, foi a questão se ia mexer com a minha fé, né?
Porque como era algo muito novo, eu acreditava que aquilo era algo místico, energia, Sim. física quântica, não desfazendo do misticismo, mas algo que pudesse ser contra aquilo que eu via construído, né, como base religiosa, né? E então eu falei assim, poxa, mas será que não vai mexer? E aí eu fui estudando. E eu fui tão surpreendido, e assim, as pessoas no curso elas estão surpreendidas, porque existe dentro da física quântica, ela é a única ciência, digamos assim, que prova, que não precisaria provar, que Deus existe. Olha que então ela já legal. me ganhou na época por isso, né? E eu tenho muitos representantes de religião, líderes espirituais de religião, tanto como pastor evangélico, Sim. como católico, como espírita, em todas as áreas, que entenderam esse processo também, que estão na física quântica. A gente entendeu que dentro da física quântica existe vácuo quântico, né? que é quando você pega uma célula, uma partícula, e você estuda ela, lá no final dela tem um vácuo quântico, é o nome de Deus na física quântica. Por que descobriram isso? Descobriram que dentro dessa partícula, desse vácuo quântico, há uma fonte de energia inesgotável, que está em todas as coisas. Esse experimento foi feito com copo, com meteoro, com pessoas, com animal, com plantas, e o processo lá do vácuo era o mesmo. E de lá emergia uma energia tão grande que era capaz de criar um planeta, uma galáxia. E aí ele entendeu, a ciência entendeu, isso só pode ser uma força superior. E aí a gente sabe quem é essa força superior, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E aí a gente trazendo pela religião ali, a gente traz, eu estarei dentro, o reino é dentro de vós. Né? Então, Sim. E aí a física quântica, lógico, ela traz esse conhecimento como o vácuo quântico ser Deus. Então ela já ganha, me ganhou de cara. Olha porque ela só. não nega, ela só confirma. Ela não nega, ela confirma que aquilo é real. Que maravilha. Então, para vocês, dentro da física quântica, Deus chama vácuo quântico. Né? Vácuo quântico. Que só para vocês entenderem que de lá onde sai toda a centelha, toda a energia, tudo que foi feito e existe vem desse vácuo. Então, quem é? Deus. Deus. Então, ela prova isso. É muito legal, isso é muito emocionante quando você conhece e entende isso a nível científico, né? E você fala, meu Deus. Eu quero sentir isso, né? E é fantástico totalmente quando você diferente. descobre. Exato, quando você descobre cientificamente esses processos, como foi para mim no começo. Então era cada salto uma emoção, cada salto uma descoberta, e aquilo me deixava assim, fora da Matrix, exatamente como se diz. Fora da Matrix. Exatamente. Adorei. Fora da Marcela, Matrix. eu ficaria sem mais 2 programas conversando com você, então é por isso mesmo que eu quero te fazer um novo convite para você voltar aqui, a gente poder conversar, porque a gente deu uma explanação sobre tudo que você faz, que é especialidade da física quântica e reprogramação mental, para as pessoas entenderem um pouquinho do que é que você faz e como é que você chegou até esse momento na sua vida. Mas eu acredito que você pode nos dar o presente de compartilhar mais informação de uma forma mais detalhada, mais focada. E se você aceitar, eu gostaria muito que você voltasse já aqui. É no mundo quântico, já aconteceu. Adorei! Eu falei que, olha, você não está mais livre de mim, mas vamos vibrar na mesma energia. Já estamos vibrando, pessoal. E com o nosso telespectador também. E eu queria dar uma técnica para o pessoal. Por favor! Só para vocês entenderem como funciona o processo. Porque é fácil, ele está falando tudo isso, mas o que eu vou fazer com isso, né? A partir de agora, por exemplo. Uma das exemplo. técnicas que eu dou, que chamo de reprogramação mental, é para quando vocês pensarem em algo. Eu já expliquei que não existe o outro, quando você julga é você. Então você precisa, isso vai acontecer várias vezes, né? De olhar uma coisa, julgar, ou não merecer. Eu estou entrando na loja, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Opa, peraí, eu vou bloquear isso? Como? Sim. Então o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão parar no momento e vai falar 3 vezes. Está cancelado, está cancelado, está cancelado. Pode ser mentalmente isso. Todo o processo que você for fazendo de não merecimento, de crença limitante, você faz isso. A princípio, não é a única técnica, é uma das, tá? Iniciais. E aí você vai fazendo isso. Então, toda vez que você se deparar com uma situação daquela, altamente é cancelado lá dentro. Você pode até pensar, até manifestar, mas você cancela. E aí o processo é desfeito no mundo quântico. Porque demora 60 minutos para colapsar uma onda. Então, para aquilo acontecer. Então, se você permanece com aqueles 60 minutos, a probabilidade é maior de acontecer. Se você cancelou, você cancelou. Olha que obrigada por essa ferramenta que todo mundo pode já utilizar a partir desse momento. Sim. Teve aquela sensação, você já cancela. Já cancela. O sentimento, e assim, vai ser muito comum, pessoal, a gente nos pegar julgando, né? Sim. A roupa de alguém, um comportamento, um político, uma pessoa, uma personalidade, ou algo que a gente deseje e não se sinta merecedor. Isso é comum acontecer. E não se culpem por isso. Só cancelem, a princípio.
E vocês já vão ter resultado. E outra coisa, a gente vai melhorando a cada dia, né? Vai melhorando. E é claro que isso é só o fio, né? Do começo de tudo. Viu, gente? Eu tenho certeza que todo mundo está sedento por informação. A gente vai voltar mais aqui, com então. certeza já vai sair daqui com a data marcada. Com certeza, gratidão. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Eu que Obrigada por agradeço. sua participação, pelas informações, pela contribuição. Né? Dar um pouquinho de todo esse conhecimento que você tem adquirido, batalhou muito para adquirir, Exatamente. né? Foi um desafio, eu acredito né? que é um desafio e eu estou ansiosa para o nosso próximo bate-papo. Ótimo, com certeza, será um prazer. Agradeço a você, a todos. Né? Espero que possa ter, de uma certa forma, ter passado algo mais claro para vocês. Acredito que sim e já agradeço por isso. Gratidão. Pedir para todo mundo abrir o coração, Abrir o coração, né? perdoa, solta, é com você o processo. O outro não existe, é só você. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Gratidão, até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Olha só, uma super oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já entre em contato, deixa a sua mensagem. Ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.